Bom dia, né? Já fiz os meus momentos de pensamento, né? Os minutinhos de silêncio eu vou passar a fazer antes de iniciar, né? O ângulo eu voltei para baixo, por quê? Porque eu me sinto mais confortável deixar de cima para cá, porque bem na minha frente dá uma sensação que eu tenho que estar prestando atenção o tempo inteiro no foco da câmera. E a intenção não é fazer o evangelho para a câmera, né? E sim a câmera gravar o evangelho que eu estou fazendo. Estou fazendo assim, o evangelho que eu faço todos os dias, tipo assim, entre parênteses, o meu evangelho que eu faço todo dia. Então, a câmera está em segundo plano e o meu evangelho está em primeiro plano. Quando a gente às vezes faz diretamente para colocar na internet, com foco a internet, a gente deixa a câmera em primeiro plano. Mas o meu é filmar o evangelho que eu estou fazendo. Então, o primeiro plano para mim é o evangelho. Então, eu vou deixar a câmera da maneira com que eu me sinta mais confortável. Não é a melhor maneira visual, né? Mas é a maneira que eu me sinto mais confortável. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sempre sabe que nunca faz sozinho, né? Tá sempre gente em volta e eu vou me posicionar como sempre me posicionei. Suportemos. Tenha paciência, sua obra perfeita. Tiago. Detente 1 minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Muita gente, talvez, identificando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia, te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização, mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite, generosa, que tais plantas inermes, que te assenhorias do Senhor, do suor e do sangue dos animais, que te apropries das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente no concurso dos semelhantes, para que te alimentes e bendiques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende, o aprendiz cuja insuficiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento, e quantos te caluniam ou apedrejem são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas, para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos, à frente dos óbices de todo gênero. Guarda a paciência que ajuda e, diante dos ataques de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois, na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então, quer dizer, tudo na natureza, né, tem paciência com a gente. Isso é fato, né? Desde quando a gente é criança, tudo tem paciência com a gente, porque a gente erra a gente vai errando, né? Quando eu era criança, eu fazia coisas que hoje eu acho que é de extrema maldade. Eu falei, gente, como que eu tinha coragem de fazer isso? E pra mim aquilo lá era diversão, né? Com os gatinhos, ou às vezes vinha um coleguinha, vamos brincar ali, o coleguinha não brincava, você empurrava o coleguinha, meu Deus. Aí eu era muito assim, como se diz, naquela infância de você atravessar o córrego, de correr dos gados Nelore, de passear pela linha de ferro, sabe? Então eu tive mais ou menos, para quem já teve essa infância, sabe como que é. Então, quer dizer, a gente, então, desde criança, a gente já vai cometendo esses erros, né? E desde criança em si existe essa paciência, essa generosidade do mundo maior conosco, né? Porque a criança, às vezes, ela mente, a criança faz o que não deve.
Quer dizer, então desde criança já existe essa generosidade com a gente. E assim a gente também tem que ser com os demais, né? Porque perfeito é só Deus, né? A gente criatura, nós não somos criador, nós estamos aprendendo, né? Não ensinando. É lógico que às vezes uma atitude nossa é exemplo para alguém. Mas a gente mais veio para aprender do que para ensinar. Porque se a gente tiver orgulho e egoísmo, a gente está aprendendo, né? Se tiver algum dos sentimentos de ciúmes, inveja, apego, né? Cólera, raiva e tantos outros, então a gente está aprendendo. Então, a gente tem que ter a mesma paciência que a gente precisa, né? Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. A gente falando aqui é a parte do Evangelho, né? O porquê do Evangelho, né? O Evangelho simplificado, né? Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sob palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo conversar a pessoas do seu meio e poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Então, quer dizer, se a doutrina espírita fosse exclusivamente apenas de Allan Kardec, vamos falar assim, que codificou a doutrina, que ajudou a expandi-la, né? Porque o espiritismo existe desde o momento em que os espíritos existem, certo? Existem espíritos em vários planetas e de várias épocas. Então, mas se a doutrina espírita fosse apenas de Allan Kardec, no caso, então, né, só os que estariam em volta de Allan Kardec, mas que saberia e teria morrido com o tempo, né? Mas a doutrina espírita não. Os ensinamentos espíritas, as orientações espíritas, elas foram dadas também em vários pontos, né? Por isso que é importante para verificar se aquela mensagem é correta, são vários pontos que é dado ela. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico. Isso porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e pode enganar-se a si mesmo, mas não aconteceria assim quando milhões veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Demais, pode fazer-se desaparecer um homem, mas não se faz desaparecerem as massas. Pode-se queimar livros, mas não se podem queimar espíritos. Ora, queime-se todos os livros e a fonte da doutrina não será menos inesgotável, porque não se encontra na terra, surge de toda parte e cada um pode captá-la. Se faltarem homens para propagar, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir. Quer coisa mais racional que isso, né? Então, quer dizer, os espíritos a gente não vê, porque ele é etéreo, né? Tem uns que a gente consegue ver pela parte do perispírito, outros se identificam, né? Não esquecendo que o espírito pode ter qualquer forma, né? Porque é uma transformação ali na natureza, que a gente vai estar vendo em outros livros mais pra frente, né? Então ele pode ter qualquer aparência, né? Que nem na televisão, que é um exemplo claro. As pessoas estão lá dentro da televisão, tá dentro do teu celular, tá dentro do notebook? Não. Mas aquela energia que chega a ter aqueles rádios transmissores, né? Vamos colocar rádios transmissores, se transformam em aparência, que é o que você está me vendo agora. Eu não estou aí dentro, mas você está me vendo. Por uma energia que se transformou. Assim também os espíritos. Uma energia que se transforma e a gente consegue vê-los e eles se transformam de acordo com o que é necessário no momento, né? Isso para os positivos, né? Tem um espírito negativo ali que induzem as pessoas a acharem que estão vendo que não é real, né? Enganam as pessoas, né? Aí como saber quando um é outro, né? É
que nem a consciência, né? Analisa, que a gente chega lá no ponto certo. Então, quer dizer, pode se queimar todas as pessoas e os espíritos continuam, né? Jesus, crucificaram Jesus, mas o que ele veio trazer permaneceu, porque sentimento é algo que não dá para queimar, né? Emoção é algo que não dá para queimar, né? E ele veio falar de sentimentos pra gente, ele veio falar de emoção, ele veio falar daquilo que não se dava para pegar, né? Que não se acaba com o tempo. Então, é mais ou menos isso, né? São realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médios que eles despertam por toda parte. Se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos, não seria aceito por todas as nações. Sem falar que decorre do homem, né, depois de uma prepotência, sem querer a pessoa acaba tendo, né? Muito ruim, né? Então é bom aí, é espírito somos nós somos os espíritos e tá tudo certo. Os espíritos, entretanto, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, depende de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. É tanta gente que às vezes quer ser espírita não porque quer conhecer algo novo, né, quer optar por coisa nova, e sim porque quer simplesmente, né, se comunicar com alguém que se foi. Gente, se você é espírito, nós somos espíritos, se a outra parte é um espírito e se desfez apenas o invólucro carnal, às vezes quando a gente sonha, a gente já se comunica com a pessoa, é que a gente não lembra, né, não vai às vezes ter utilidade na nossa vida. Essa mania, né, de querer esquecer o que nós somos, né, e o que nós somos a gente coloca como fenomenal, né, sobrenatural ser o que eu sou. Gente, se a gente é espírito, as coisas de espírito não é sobrenatural, não é um fenômeno. Nossa, é que a gente ainda é muito assim, vamos falar, nós não somos ainda tão avançados, né, para achar tão natural o que é natural. Tem planeta que se levita, né, velho? Sabe, a pessoa não anda, né? Fica ali plana, né? Levita. Acho que levita é de assim, né? Mas eu esqueci a palavra. Então tem planetas que é desse jeito. Tem planeta que não se come carne, não se mata animal, o organismo é outro, né? Então, esse próprio planeta aqui no mundo é o mesmo que não se come carne. Engraçado, né? Hoje o cachorrinho ele come a ração. Se a gente parar e pensar, o cachorrinho come a ração, mas é a gente que come carne. Não era ao contrário? Mas na época lá da caverna, a gente não tá mais nessa época da caverna, né? Não é mais a nossa época, né? A gente tá em 2024, né? Onde que a tecnologia ali é o que as pessoas não conseguem ficar sem. Então, alguns hábitos a gente tem que ir, às vezes, parando, né? É bom matar um animal? Não sei. Você acha bom ver um animal gritando de dor? Acha bom ele sentindo dor? É bom? É bom. A dor da morte ela é boa, independente para quem seja. Se ele tem os órgãos, gente, ele não é um inseto. O inseto, ele não tem órgãos, né? Você vai matar uma barata, você acha que uma barata vai sentir dor? Mas o animal sim tem. Ele não tem pulmão, ele não tem rim, ele não tem coração, ele não tem o cérebro. Será que não proporciona a dor? Principalmente a dor da morte, né? Quem gosta de morrer? Eu não gosto. Principalmente ainda alguém que vai proporcionar isso. Então isso é o que a gente faz todos os dias com os animais para poder se alimentar deles. Me alimento de carne, passei uma época sem, né? Depois acabei voltando por causa dos trabalhos. A gente acaba se alimentando de carne. Eu acho que estou certa. Mas é proteína. A gente não deve esquecer que na ciência ela vai mudando constantemente. O que a gente às vezes acha que é essencial numa época, na outra a gente aprende
a ter outra linha de raciocínio, né? Não é porque não se conhece ainda, significa que não se existe, né? Então aí tem muitos mais itens que a gente pode estar aí transferindo, né, da tão famosa proteína animal. Vamos encerrar então o evangelho de hoje, né? Que a gente está falando então por que existe o livro dos Espíritos, né? Qual é a razão dele ter sido colocado de maneira mais simples. Essa parte é a parte que a gente está vendo da introdução. Ela é um pouquinho mais extensa, a gente vai estar vendo ela mais extensa ainda, né? É bom sempre continuar e voltar e rever às vezes as coisas que aconteceram lá atrás. E depois então a gente vai para as mensagens do Evangelho. Muito obrigada pela orientação de hoje, né? Por mais um dia, agradecendo sempre essa oportunidade de estar podendo fazer, porque não é todo dia que a gente se levanta, né? Às vezes vai dormir e não há a possibilidade de acordar. Obrigada por poder enxergar, por poder ouvir, por poder falar. São situações e situações que deixam o ser humano às vezes sem essa condição. Alguns nascem sem elas, outras provocadas, né? E acontece aí. Então vamos sempre agradecer essas pequenas coisas grandes e essas grandes coisas que a gente se julga pequena, que a gente tem aí conosco, né? Então, obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade, por esse céu maravilhoso, por esse ar delicioso, por essa imagem na minha janela que eu vejo dessas plantas tão bonitas, pelo Pichotinho, pela minha mãe, pelos meus familiares, né? Não que seja tão unida aos familiares, mas por eles, né? Obrigada pelo trabalho, obrigada por tudo, né? Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós o vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma medida e forma que nós perdoarmos nossos devedores, não nos deixando sucumbir à tentação, mas livra-nos da prática de todo mal, e assim seja.